A igreja está bonita, amém? Sejam bem-vindos, irmãos. Deus abençoe cada um que está aqui. É sempre um privilégio quando o pastor nos convida para falarmos da palavra de Deus. Cada vez que nós subimos aqui para falar, a gente aprende mais da palavra de Deus. A gente tem que estudar um pouco para falar. E quando a gente vai compartilhar com vocês, a gente também está aprendendo. Amém? Pastor, o senhor é uma bênção para mim, para minha família e para esta igreja. Deus te abençoe, tá? Nós tivemos, semana retrasada, eu, pastor, o irmão Euclides Jorge e o Honório, é um primo da minha esposa, não é desta igreja, é de uma outra igreja. Nós estivemos em São Paulo, numa cidade no interior, por nome de São José dos Campos. Nós estivemos em um congresso de uma igreja, a primeira igreja batista de lá. Todo ano o nosso pastor vai e com ele leva alguns irmãos que queiram ir. Eu já fui, eu acho que umas 4 vezes. E cada vez que nós vamos lá é um aprendizado para nossas vidas, pode ter certeza disso. O irmão Euclides, que é duro na queda, ele estava no primeiro culto, agora ele já foi. Ele chorou muito, eu não sei porquê. Nós crentes, quando estamos alegres, a gente chora, vocês já perceberam isso? Não é de tristeza não, é nas adversidades que a gente, muitas vezes, a maioria das vezes, nós sorrimos, nós nos alegramos. E eu tenho certeza que o irmão Euclides chorou muito. Isso é para não dizer que eu chorei também, eu estou usando o nome do irmão Euclides. É uma bênção muito grande estar ali naquele lugar todos os anos. Nem sempre eu posso ir, eu acho que foram 14 congressos ali, eu participei de 4. E é uma bênção ali. Durante 3 dias eu fiz umas contas que nós estivemos lá, somando as horas que nós tivemos assistindo aulas, seminários, oficinas, nós ficamos ali aproximadamente 25 horas assistindo esse estudo da palavra de Deus. E o pastor disse, irmão, vá lá, o senhor vai subir no púlpito e resuma o que o senhor puder. E fale para os irmãos um pouco que o senhor aprendeu. Então, 25 horas eu resumindo um pouco, acho que 3 horas está bom. Amém? Amém ou não? Esse amém foi fraco. É brincadeira, irmão. Não vou passar 3 horas, não. É muito menos. Muito bem. Nessas últimas semanas, a nossa igreja tem dedicado os estudos sobre a família. Vocês perceberam que os louvores e a irmã Marcilene cantou agora a respeito da família, que é uma das instituições criadas por Deus, juntamente com a igreja, e que ela é muito afetada nos últimos anos, vocês devem ter percebido. Tem até uma novela agora que o nome é Em Família, só se for a família deles, que a minha não é daquele jeito não, graças a Deus. E a de vocês também, com certeza, não é daquela forma. Amém? Legal. E nós aprendemos lá, em São José dos Campos, que a família é composta de pai, que é homem, mãe, que é mulher, não é homem a mãe não, tá? É mulher. E pela graça de Deus, se isso inverter, ele vem nos buscar antes que isso aconteça, amém? E nós aprendemos que as matriarcas, as mães dessas famílias, as nossas esposas, as nossas filhas, as mulheres, elas gostam de falar um pouquinho. Acho que o irmão Marcos Pedraça até pregou uma vez aqui, dizendo que elas precisam falar 20.000 palavras por dia, as nossas esposas. Isso é ruim? Não, não, foi Deus que criou e Deus não faz nada errado. Deus faz tudo certinho, né? 20.000 palavras. E o que eu aprendi lá foi que um determinado pastor estava 6 meses sem falar com a sua esposa, porque ele não queria interrompê-la. Isso eu aprendi lá. Ela falava um pouquinho além das 20.000 palavras, talvez. Aprendi também que Maria, a mãe de Jesus, ela conseguiu guardar um segredo por 30 anos. Milagres acontecem, né, irmão? Então, é por isso que ela é benquista aqui na terra.
Falamos sobre as matriarcas, mas o que eu queria falar mesmo hoje é sobre um patriarca. Baixem suas cabeças, eu gostaria de fazer uma oração. Nosso Deus e Pai, estou na Tua presença, Senhor, agora, e espero nunca sair da Tua presença, Senhor, para Te pedir discernimento, que Tu coloque palavras na minha boca, para me falar para os irmãos o que eu aprendi durante esses dias, Senhor, os estudos que eu fiz, e que o coração dos irmãos e a mente estejam abertas para receber o que eu tenho que falar. Dirige minhas palavras, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar sobre um patriarca que Deus colocou uma visão na vida dele, e que ele, enquanto esteve no foco dessa visão, ele foi abençoado. E queria comparar esse patriarca com nós, de nossa igreja, nosso pastor, quem participa de ministérios, líderes, que quando o nosso pastor ou o nosso líder coloca um foco, uma visão, para a gente chegar até aquele final, nós também devemos fazer como Abraão. A gente não deve, por qualquer motivo, qualquer dificuldade, se desviar do foco que foi determinado. Isto não agrada a Deus e a gente vai aprender sobre isso. Foco e visão. Nós vamos, quem tem Bíblia, abra suas Bíblias em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 20. Nós não vamos ler todos os versículos. De acordo com o nosso aprendizado, a gente vai lendo alguns versículos, mas quem tiver Bíblia, deixa aberta em Gênesis 12, de 1 a 20. Pode colocar o primeiro versículo, irmão. Gênesis 12, 1 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vá da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa foi a visão de Deus dada para Abraão. Para ele sair de onde ele estava e ir para um determinado lugar que Deus ia mostrar. Qual é a visão que Deus tem colocado para cada um de nós aqui? Ele deu uma, em relação à paz, em relação aos filhos, como criar os nossos filhos, o direcionamento que a gente tem que dar a eles. Quem tem ministério, o que o pastor determinou para cada um fazer no seu ministério, as dificuldades que nós iríamos atravessar no decorrer desse ministério até chegar ao final, assim como Abraão recebeu essa visão de Deus. Número 1. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Deus disse que conhece as suas ovelhas pela voz. Nós temos que conhecer, ser sensível a ouvir a voz de Deus quando Ele dá uma missão para a gente. Ser sensível a ouvir a voz dos nossos líderes, que nos determinaram uma missão a ser cumprida, um ministério a ser conduzido, ser sensível à voz do nosso pastor, porque com certeza ele recebeu essa missão de Deus e determinou aquela missão para cada um de nós. Não devemos fazer ouvido de mercador, fazer como Abraão nós temos que fazer, ser sensível, ouvir o que Deus, o que o nosso líder está falando para nós. Número 2. Disponibilidade para sair do conforto. Sair da sua casa. Irmãos, às vezes, muitas vezes, é difícil, eu sei que é a gente fazer determinado ministério que o nosso pastor ou o nosso líder determinou. Às vezes nós não gostamos daquele ministério que foi colocado. Será que Abraão
Ele gostou quando Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. Ele devia estar confortavelmente instalado num lugar, e ele ia para um lugar que ele nem conhecia. A gente tem que ter consciência do seguinte: a gente não tem que gostar não, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Alguns irmãos que recebem alguma missão dizem: eu não dou para esse tipo de coisa não, coloca o irmão tal, eu sou bom nisso daqui. A obra não é nossa, a obra é de Deus, a gente tem que fazer o melhor para Ele, não é o melhor para nós. Número 3. Obediência e fé para arriscar o desconhecido. Pode colocar o versículo. Não coloca não. Deixa eu fazer um comentário. Às vezes, quando nós estamos determinados a fazer um ministério, e que nós tentamos fazer e por algum motivo não dá certo, não desista. Dificuldades aparecerão, desertos aparecerão na nossa frente, mas ao invés de você se desviar da dificuldade, se desviar do deserto, coloque um rio nesse deserto que ele vai se transformar num oásis. Amém? Ele vai se transformar num manancial. Nós temos o costume de, na dificuldade, a gente se desviar caminho, mas não é assim que Deus quer. Deus coloca dificuldade nas nossas vidas, desertos na nossa frente, a maioria das vezes para servir de aprendizado. Quantas dificuldades nós já passamos nas nossas vidas, nossas famílias, esposo e esposa, filhos, que Deus colocou ali aquela dificuldade talvez para nos moldar. E a gente não pode fugir do foco que Deus colocou na nossa vida. Se fosse tão fácil, Davi, quando foi para enfrentar Golias, ele pegou no rio, na beira do rio, 5 pedrinhas. Ele não pegou só uma, porque ele podia errar na primeira. Então ele deve ter imaginado: eu vou pegar 5, eu posso errar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, mas na quinta eu acerto. Mas eu tenho certeza que com uma delas eu vou acertar. Coloque o versículo aí para enfatizar bem essa parte. Em 1 Samuel 17:40, que diz: e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Então, irmãos, na primeira dificuldade, no ministério que a gente está atravessando, no ministério ao qual o nosso líder, nosso pastor nos colocou a responsabilidade, não vamos abandonar o barco não, porque com Cristo no barco tudo vai bem, tudo vai dar certo no final. Jovens que se matricularam numa faculdade, com 2, 3 meses, desistem porque acharam que a dificuldade é muito grande, eu vou me matricular em outra. A não ser que aquilo não era a visão de Deus, era dele. Mas não desiste, vai até o final. Não perca 3 meses da sua vida, porque quando você tranca a sua faculdade e começa de novo, você perdeu 3 meses. A vida é tão preciosa, é tão curta. Ora a Deus em todas as situações para que a gente siga a visão correta e não se desvie daquilo que Deus colocou na nossa vida. 4, visão para enxergar além do que vemos. Pode colocar o versículo, irmão. No verso 2 diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Quando Abraão recebeu essa missão de Deus para sair de onde ele estava e ir até Canaã, essa era a missão dele. E Deus falou para ele no caminho, de vez em quando Deus aparecia a ele para encorajá-lo no percurso. E Deus dizia assim: de ti farei uma grande nação, Abraão. Abraão deve ter pensado assim: mas como o Senhor vai fazer de mim uma grande nação se nem filho eu tenho?
Ele tinha 75 anos quando ele recebeu essa visão do Senhor. De uma nação é feita de pessoas, de descendentes. E como ele vai fazer se eu não tenho filho? Irmão, às vezes a gente está tão preocupado com o percurso que não tem a visão de enxergar lá na frente o que vai acontecer depois que a gente cumprir a missão. A gente tem mais que se preocupar lá na frente, depois que você atingir o seu objetivo, do que estar se preocupando com as picuinhas que vão acontecer nesse intervalo. Porque Deus, quando dá uma missão para cada um de nós, Ele também vai nos orientar no percurso. E tem mais, Ele ainda disse para Abraão o seguinte: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoaram. Ou seja, Abraão, nesse percurso, tu vai encontrar pessoas que vão querer atrapalhar o teu caminho. Mas, Abraão, eu te digo, aqueles que tentarem te ajudar, eu vou abençoar. Aqueles que forem te atrapalhar, servir de pedra de tropeço, eu vou amaldiçoar. E é assim com cada um de nós. No nosso ministério, a gente encontra pessoas, sim, que querem atrapalhar, nos colocar para baixo. Pais e mães que querem colocar os filhos numa trajetória e vem um espírito de porco querer desviar os nossos filhos dos caminhos que a gente tem traçado para eles, dado por Deus, porque os nossos filhos seguem aquilo, ou é para seguir aquilo que nós, pais, ensinamos a ele com a nossa experiência adquirida. Mas a palavra do Senhor é bem forte quando diz que as pessoas que tirarem a visão do foco serão abençoadas ou amaldiçoadas. Quinto, fé para confiar nas providências de Deus. Pode colocar o versículo, irmão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus vai cuidar de nós, assim como cuidou de Abraão em todo o seu ministério. Ele colocará por terra todas as pessoas que quiserem atrapalhar a nossa trajetória. Sexto, liderança para levar todos com você. Pode colocar o versículo, irmão. No versículo 5 diz assim: Abraão levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra em Canaã e lá chegaram. Irmãos, a gente que é líder de ministério, que o pastor coloca em nossas mãos, a gente tem que, como líder, levar pessoas de nossa confiança junto com a gente, para nos ajudar naquele caminho que foi traçado. A gente sozinho não vai conseguir nada. Eu vejo o pastor, quando ele vai para o Maranhão, ele não vai só, ele leva outras pessoas. O pastor, quando vai para São José dos Campos, ele não vai só, ele leva outras pessoas com ele. Mas pessoas que são de sua confiança, pessoas que vão lhe colocar para cima, pessoas que vão lhe ajudar. Não ao contrário. Então a gente tem que dividir, nós como líder temos apenas que ir na frente, assim como Abraão foi. Para você ser um bom líder, faça primeiro, depois os seus liderados com certeza farão. Pais e mães têm que dar o primeiro exemplo para os filhos seguirem. Eu lembro que isso não estava preparado, mas Deus sabe o que faz. Acho que 15 anos atrás eu bebia, eu tomava cerveja. Era meu forte chegar fim de semana e tomar cerveja. E se isso faz 15 anos, então meu filho devia ter 4 anos. E eu percebi que como que eu vou querer que meu filho seja um servo do Senhor, não beba, se eu sou o primeiro a dar o mau exemplo. E um dia eu cheguei em casa para minha esposa e falei, né, a partir de hoje eu não bebo mais. Teve outros motivos, mas um dos motivos pelo qual eu parei é que eu queria dar o exemplo para o meu filho. E pela graça de Deus, ele tem 20 anos, vai fazer 20 anos, ele não bebe. Entre outras coisas também erradas que o mundo proporciona, uma delas é ele não bebe.
Foi difícil para mim? Foi sim, porque o mundo é cruel, o mundo oferece coisas para a gente que só Deus mesmo, para que a gente tenha perseverança. Então, leve pessoas de sua confiança, nunca vá só. 7º, foco para não desistir na jornada. Pode colocar o versículo, irmão. Abrão atravessou a terra ao lugar do carvalho de Moré em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Deus, quando deu a visão para Abraão, ele deveria sair de onde ele estava e ir até Canaã. Quando Abraão chegou em Canaã, tinha um povo por nome de os cananeus habitavam aquela terra. Então Abraão deve ter pensado, poxa, mas Deus mandou eu vir para cá, mas aqui já mora gente. É igual quando a gente tem um terreno e vai visitar, chega lá, tem um invasor. Poxa, mas a terra era minha, já está cheio de invasor aqui. Abraão deve ter se sentido assim, mas só que ele pensou, se Deus mandou eu vir para cá, é porque eu tenho que ficar aqui, eu não vou me desviar nessa dificuldade, eu vou colocar esses caras daqui para fora. Irmãos, desde que Abraão teve a visão até a terra de Canaã, os historiadores, os teólogos, os estudiosos dizem que ele percorreu 800 quilômetros. E esse percurso eu fiz agora quando eu fui com o pastor para São Paulo, o pastor veio embora com os irmãos, eu ainda fiquei lá mais uma semana que eu tinha que visitar um outro amigo meu que era em Minas Gerais. E eu percorri de ônibus mais ou menos 800 quilômetros, nós levamos umas 9 horas. Lá os ônibus podem correr 120 km por hora, mas como os ônibus paravam nas rodoviárias, deve ter demorado um pouco mais. E nós levamos 9 horas, mais ou menos, fazendo esse percurso. Abraão, quando recebeu essa missão, ele levava boi, camelo, jumento, ovelhas, pessoas. Então, ele deve ter passado meses. Imagine a dificuldade que Abraão teve durante esse percurso. Desertos que Abraão teve que atravessar para cumprir a missão que foi determinada por Deus. Às vezes, os nossos filhos, porque essas últimas semanas as mensagens têm mais de ser direcionadas à família, os nossos filhos fazem coisas no percurso da vida deles que não nos agrada. E a gente tem que ter muita perseverança para continuar insistindo em que eles façam a coisa certa. A gente não deve nunca desistir, assim como Abraão não desistiu. E se deu bem enquanto ele perseverou. No verso 7, tem o verso 7 aí? O Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência daria esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. No percurso da nossa vida, no percurso do nosso ministério, no percurso da criação dos nossos filhos, as barreiras que a gente for galgando, alcançando, passando por cima, as vitórias que a gente for alcançando, a gente tem que fazer o que Abraão fez. Agradecer a Abraão, a cada vitória conquistada, ele levantava um altar ao Senhor e agradecia. E às vezes as bênçãos estão caindo sobre nós e a gente nem senta para orar na hora de dormir, achando que nós somos o bonzão, que o que está acontecendo é mérito nosso, e não é. O mérito todo é de Deus. Se tudo que está acontecendo em nossas vidas é de bom, primeiro a gente tem que fazer as coisas que agradam a Deus, para que essas bênçãos caiam sobre nós. E quando cai, nós temos que ser gratos. Senhor, obrigado por ter feito isso para mim. Senhor, obrigado por aquilo, por ter dado tudo certo na minha vida.
Líderes, quando fazemos tudo embaixo da vontade de Deus, tudo vai muito bem, porque com Cristo no barco, com certeza vai. 8. Ou 8º, né? Transforme o seu deserto em oásis. Transforme sua dificuldade em oásis, em bênçãos. No verso 10, a gente percebeu, irmão, que até o verso 9 estava indo tudo muito bem. Abraão era agradecido ao Senhor pelas bênçãos, ele levantava altar em agradecimento, mas no verso 10, Abraão pisou na bola. Vamos ver o que diz o verso 10. Houve fome naquela terra e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Deus mandou Abraão sair do lugar que ele estava e ir até Canaã. Ele não mandou Abraão descer para o Egito. Abraão desceu para o Egito porque tinha fome naquele lugar. Será que quando Deus coloca dificuldades na nossa vida, não é para a gente permanecer na dificuldade e aprender com ela? A maioria das vezes é, irmãos. Abraão aqui, ele viu que aquela terra estava, as pessoas passando fome, não tinha comida, ele se desviou para o Egito. Esse é o problema, porque um abismo traz outro abismo. Quando Abraão se desviou para o Egito, coloca o verso, já colocou o verso 10, muito bem. Quando ele se desviou para o Egito, primeira coisa que aconteceu, ele teve que mentir. Chamou a mulher dele, Sarai, e disse, olha, Sarai, o faraó vem aí, quando ele chegar, não vai dizer que tu é minha mulher, não, diz que tu é minha irmã, porque se ele souber que tu é minha mulher, ele vai me matar e vai te deixar viva para ficar com ele. Ele mentiu, ele falou meias verdades, e meias verdades é mentira. Só que Deus é tão maravilhoso conosco, irmãos, que às vezes a gente pisa na bola, mas Ele ainda continua e Ele tem um foco para a nossa vida. Ele diz assim, Zé Martins, vou te dar mais uma chancezinha, vou te ajudar aqui, hein? Tu pisou na bola, mas eu vou quebrar teu galho. Deus colocou pragas sobre o Egito por conta que o faraó tinha ficado com a mulher de Abraão. A Bíblia não diz exatamente quais foram as pragas, mas eu tive lendo um livro, me preparando para estar aqui, e tem alguma coisa relacionada ao não dormir do faraó com Sarai. Essas pragas que foram colocadas no Egito. E o faraó descobriu que Sarai era a mulher de Abraão, e chegou para Abraão e disse, rapaz, por que tu mentiu para mim, Abraão? Por que tu não me falou logo que Sarai era tua mulher, era tua esposa? O teu Deus colocou praga aqui no Egito por conta disso, Abraão. Faz o seguinte, Abraão, pega essa tua mulher e vai embora daqui. Eu quero que teu Deus tire essas pragas que caiu sobre o Egito. Mas sabe, Abraão, tu vai embora, mas eu vou te dar um presente. Irmão, no percurso da vida da gente, a gente recebe alguns presentes também que a gente tem que prestar muita atenção sobre o doador do presente e que presente é esse. Se não é presente de grego, como tem um ditado que diz. Vamos ver o verso 16. Primeiro vamos ver o item 9, irmão. Item 9. Recuse presente de origem duvidosa. E no verso 16 diz o seguinte, este é o faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Abraão disse o seguinte, Faraó disse o seguinte, Abraão,
vai embora, leva a tua esposa e eu ainda vou te dar esses presentes aqui. E Abraão foi embora, voltou para onde ele não deveria ter se desviado. Só, irmãos, que Abraão no percurso deve ter orado, pedido perdão a Deus. Senhor, me perdoa pelo caminho que eu me desviei. Com certeza ele fez isso, mas ele ainda cometeu um pequeno erro que até hoje nós sentimos na pele. Ele não devolveu os presentes. Eu dei o exemplo no primeiro culto e eu vou repetir. É a mesma coisa que eu chegar na casa do Oséias Feitosa e pegar a televisão dele de 50 polegadas que ele comprou para assistir o jogo do Brasil e roubar, levar lá para minha casa, botar na parede. Aí chego lá em casa, ela bem penduradinha ali, eu com o controle mexendo, aí eu me arrependi de ter roubado do Oséias. Aí eu vou orar, Senhor, me perdoa por eu ter roubado a televisão do Oséias, mas eu não vou devolver não, Senhor. Está certo ou está errado? Está errado, foi assim com Abraão. Ele não devolveu esses presentes que o faraó deu para ele, na intenção talvez de o Deus de Abraão tirar aquelas pragas de lá. Irmãos, e por conta disso, até hoje nós sentimos o erro, o pecado de Abraão em não ter devolvido esses presentes. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas e escravas. Uma dessas escravas que ele não devolveu foi Agar. Sim, Agar, aquela que Sarai disse assim para Abraão. Sarai, por sua vez, vendo Abraão mentindo, já disse, eu também posso mentir, ele está mentindo. Um abismo traz outro abismo. Aí Sarai deve ter pensado, não quis esperar as promessas do Senhor, que ela ia ser mãe, disse assim, Abraão, pega aquela escrava que tu trouxe lá do Egito e dorme com ela. Aí Abraão dormiu, e dessa dormidazinha aí nasceu quem? Ismael. Por conta do nascimento de Ismael, irmão, é porque tem essas brigas todas que nós ouvimos todo dia na televisão, lá para o Oriente Médio. Eles acham que são donos da terra, os israelitas acham que... Mas nós sabemos a verdade qual é. Mas as brigas é por conta disso. Irmãos, a observação que eu faço é a seguinte. Quando a gente tem um ministério ou uma liderança dada pelo pastor, por Deus em nossas vidas, pais em relação aos filhos, não devemos mentir para os nossos liderados, porque para permanecer como líder tem que continuar mentindo. Isso é um fato real. Pai, mãe, não mintam para os filhos, porque a consequência desse pecado pode ser tipo de Abraão. 5.000 anos depois a gente está sentindo aqui essa mentira que ele fez. E os nossos filhos, talvez hoje nós não percebamos as atitudes de erro dos nossos filhos através da nossa mentira, mas os nossos netos e bisnetos com certeza vão sentir. Quando vocês veem filhos, maus filhos, rebeldes, será que lá atrás os avós deles não fizeram isso? Por isso não devemos mentir para os nossos filhos. Portanto, transforme o seu deserto, o deserto que cada um que nós estamos passando nessa vida que nós vivemos aqui na terra, é mais deserto do que oásis. Transforme em bênção. Não se desvie dos caminhos traçados por Deus para você. Abrace o seu ministério que o pastor colocou, que o seu líder colocou, mesmo que você não goste, porque a obra não é sua, a obra é de Deus. Sabe o que eu aprendi também lá em São José dos Campos? Que... Só uma pergunta eu quero fazer para o auditório. Vocês estão gostando? Sim ou não? Sim. Amém? Eu aprendi que quando o auditório está gostando, a gente tem que deixar aí o auditório sempre com um gostinho de quero mais. E eu não sou bobo nem nada.
Deus abençoe vocês.